Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Ao longo desta semana, o quadro Grande BH em Pauta traz como tema a luta antimanicomial, que propõe um tratamento humanizado para pessoas com transtornos mentais. Júlio Vieira conta os detalhes para a gente. Há décadas, profissionais ligados à área da saúde mental defendem uma reforma na maneira de tratar pacientes com transtornos mentais por considerarem a internação em manicômios uma forma de exclusão social que pode até mesmo piorar o quadro do doente. No Brasil, 18 de maio é marcado pela comemoração do Dia da Luta Antimanicomial, que propõe uma forma de tratamento mais humana a esses pacientes, resgatando a participação familiar e social no processo de tratamento. Aqui na Grande BH, após ficarem anos internados, quase 200 pacientes do último manicômio público que atende Belo Horizonte, a Clínica Serra Verde, em Vespasiano, deixam as dependências da unidade que irá fechar as portas por problemas estruturais, sanitários e de atendimento. Nas ruas da capital mineira, a população se divide sobre o fechamento da unidade e a forma ideal de tratar pessoas com problemas mentais. Eu acho que se o manicômio está ali é para ajudar as pessoas, entendeu? E quantas pessoas que às vezes vêm de fora justamente porque outros lugares da região metropolitana de Belo Horizonte não tem manicômio. Eu acho que para mim seria com certeza muito errado ele estar fazendo isso. Pessoas deveriam ficar no convívio da família, porque eu acho que é mais saudável. Porque você acha que o tratamento recebido nessas instituições não é adequado? Não que o tratamento não seja adequado, que eu acho que o convívio com a família ajuda a pessoa a ficar mais calma. Se a família cuida bem dessa pessoa, eu acho que ela é mais bem tratada em casa do que em qualquer outra instituição e ter uma recuperação melhor. Igual cadeia, né? Que a cadeia, você acha que vai consertar o cara, muito sucesso, mas geralmente sai pior também. Entendeu? Poderia acontecer isso com os manicômios também se não tiver um atendimento ideal. Se não tiver um atendimento, o cara vai chegar lá querendo um tratamento, aí chega lá e recebe um mau tratamento, vai sair pior e mais revoltado. É correto fechar esse último manicômio público da cidade? Não, acho que não. Se já tem anos que a pessoa está ali internada, ele está adaptado com aquela vida. Pode ser que quando ele vá para casa, ele não se adapte na nova vida. A psicóloga e doutorando pela UFMG em saúde mental, Aline Aguiar, explica que o isolamento desses pacientes é uma herança antiga. Que aquelas pessoas que não se adequavam muito bem aos padrões sociais, elas eram enviadas para esses grandes, hospitais, os manicômios, que muitas vezes ficavam fronteiras das cidades, exatamente para evitar o convívio, Hoje em dia, no Brasil, a gente tem um movimento dos trabalhadores de saúde mental, que deu origem à luta antimanicomial, exatamente tentar mudar esse paradigma do preconceito em relação à doença mental, em relação à loucura, Segundo a psicóloga Aline Aguiar, a vida do paciente não deve ser interrompida por causa do tratamento. Que é um tratamento, principalmente numa equipe multidisciplinar, um tratamento que possa estar vinculado à família, isso é um outro ponto super importante, a família tem que estar envolvida no tratamento, seria muito interessante que isso ocorresse, um tratamento também no território da pessoa, isso facilita que as relações dessas pessoas sejam preservadas, sociais, as relações de trabalho, que a gente possa, na medida do possível, ter isso preservado. Podem trabalhar, podem recuperar seus vínculos sociais. Na região metropolitana da capital mineira, segundo a FEMIG, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, existem 3 hospitais especializados em atendimento psiquiátrico: Galba Veloso e Raul Soares, focados no público adulto, e o CEPAI, Centro Psíquico de Adolescência e Infância, voltado à população jovem. Esses hospitais têm como objetivo cuidar dos portadores de transtornos mentais em fase grave e aguda da doença. Já a Secretaria Municipal de Saúde informa que a população da capital tem à disposição 7 unidades dos Centros de Referência em Saúde Mental e equipes complementares, o Centro Mineiro de Toxicomania, além de psicólogos preparados para lidar com esses pacientes. De Belo Horizonte, Júlio Vieira. Para dar continuidade ao Grande BH em Pauta, já nesta segunda-feira, nós estamos na ponta da linha com o educador de saúde mental, da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, Marcelo Arinos. Marcelo, bom dia. Bom dia, Luiz. Obrigado aí por atender a reportagem da Band News FM. A gente começar esse debate importantíssimo aqui no Grande BH em Pauta. Marcelo, em que pese os argumentos perfeitamente aceitáveis dos especialistas que nós ouvimos,
né, de que a internação manicomial ela leva a pessoa ao isolamento, ela gera o preconceito, muitas vezes a pessoa não é tratada como deveria. Existem os casos extremos também, onde há pessoas com enfermidades mentais que as torna não incapazes, mas difíceis, né? Torna difícil a situação de uma adaptação para a vida em sociedade. A pessoa ela corresponde, evidentemente, a um risco para si mesma e para outras pessoas, da própria família, ou a falta de dinheiro, ou a falta de condições de acompanhar um doente mental durante o dia inteiro. Como é que faz nesses casos? Qual é a solução proposta pela sociedade psiquiátrica, sociedade médica nesses casos? Os hospitais que trabalham no regime de hospital-dia e as clínicas e centros de referência, elas dão conta do recado nesses casos? Sim, Luiz, olha, a questão desse momento exato é que ainda, principalmente se a gente pensar em termos de Minas Gerais como um todo e até do Brasil como um todo, esses serviços aos quais você se refere, que a gente chama, são os serviços comunitários, né, que são diferentes do manicômio, eles ainda, se nós pensarmos o Estado como um todo, eles ainda não existem em número suficiente de forma a garantir que todas essas pessoas possam fazer o seu tratamento em liberdade, que é um parâmetro fundamental da lógica da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, que foi citada inclusive pela psicóloga Aline, né, ainda há pouco, na fala. Então, de fato, ainda não, o número de serviços ainda não é suficiente, mas eu te diria que não falta muito. Entendi, mas é possível que esses serviços de hospital-dia, esses serviços clínicos, eles consigam trabalhar com os pacientes em situação mais aguda, de forma aceitável, de forma que a pessoa, quando vá para casa à noite, ela não represente um risco para ela própria e para a família? Sim, olha, perfeitamente possível. E, inclusive, mesmo esses serviços, eventualmente, se o retorno para casa à noite, ele se apresentar como inadequado ou envolver um risco grande demais, a pessoa ela pode pernoitar também nesses serviços. Uhum. Tá? Então, ele também tem um atendimento noturno, que é absolutamente fundamental em alguns casos, né? Com a vantagem de que é o serviço aberto, é o serviço ali na comunidade, sim, onde você tem a circulação de pessoas ali dia e noite, a questão da circulação, de estar aberto à circulação das pessoas é muito importante, porque uma dimensão do manicômio muito cruel é que, infelizmente, quando você tranca a porta e você diz, olha, aqui só poucas pessoas entram, não se vigia o que está acontecendo lá dentro, uhum, e os abusos, os maus tratos sempre se repetem. Então, os serviços abertos, eles têm essa vantagem de que pessoas podem estar ali vendo o que está acontecendo. Isso é muito fundamental, absolutamente fundamental. Então, eu diria assim, é absolutamente possível, os serviços bem estruturados, eles conseguem fazer isso sim. Você disse que não está muito longe da gente ter um atendimento aceitável, um atendimento adequado para esse tipo de paciente aqui em Belo Horizonte. Você está falando exatamente do quê? Você tem números, você tem condições de me dizer isso, traduzir isso para a gente em números? Quantas vagas são, quantas seriam necessárias? Olha, o Ministério da Saúde recomenda que você tenha um CAPS ou CERSAM, que é serviço especializado, né, que aqui em Belo Horizonte tem 7, um para cada aproximadamente 200 mil habitantes. Né? Então, quer dizer, Belo Horizonte a gente precisaria de ter 10 para efetivamente chegar a esse parâmetro do Ministério da Saúde. Temos Mas 7, acho que a gente poderia tomar, então, isso para cada 200 mil habitantes, você tem um serviço especializado em saúde mental. Isso ajudaria agora, evidentemente, que também a rede básica é fundamental, que ela também esteja preparada para acolher esses casos, porque muitos casos não precisam nem de chegar nesses serviços especializados. Sabe? Eu diria, o que existe, na verdade, é uma diferença de município para município, uma diferença muito importante. Tem municípios onde isso ainda é muito incipiente, um paciente lá, provavelmente o destino dele vai ser internação em hospital psiquiátrico. Já outros municípios, isso vai acontecer muito
menos. Mas, como você diz, ainda hoje um ou outro caso são encaminhados, sim, para os hospitais psiquiátricos. A gente tem uma noção científica dentro da comunidade psiquiátrica de qual percentual da população apresenta alguma enfermidade ou algum problema mental dessa natureza que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado ou com terapia ou com medicamento? Olha, os casos considerados bastante graves, e isso eu estou excluindo os casos de uso abusivo de álcool e outras drogas, né, que hoje são um problema muito grande também, muito importante, mas os casos, vamos dizer, só psíquicos, de 1 a 2% da população são casos muito graves. 2% da população. Então, a gente vai pensar aqui, Belo Horizonte, me ajuda nessa conta, 2 milhões de habitantes. 2 milhões e meio, né? 2 milhões e meio de habitantes, quer dizer, pelo menos umas 25 mil pessoas, né, se eu não errei as contas, que eu erro muito, mas seriam casos graves. E atualmente, como nós também estamos trabalhando para a questão da abordagem a esse usuário abusivo, né, de álcool e outras drogas, aí a gente já vai talvez passar para 6% da população usuário abusivo de álcool e outras drogas. Então é um universo muito grande, exige muitos serviços. 6% fora os casos é que muita não gente. são muito graves, perdão, eu te interrompi. Não, é isso, 6% de casos somados, né, entre casos psíquicos e abuso de drogas e álcool. Chegamos a 6% da população com os casos mais graves. É um número muito grande. 6 a 8. 6 a 8, é muito grande. Sim. Você dizia que, sem contar os casos graves, esse número pode ser, evidentemente, ainda maior. Não, a gente está falando aqui dos casos mais graves, né? Sem contar os casos que não são tão graves, mas que implicam em um sofrimento também, mas que não levariam a uma internação psiquiátrica e que também procuram serviços comunitários de saúde mental. Tá? Então, vamos dizer, talvez uns 12% da população talvez procurem os serviços de saúde mental. Essa é uma estimativa que pouco precisa. Tá? Mas não absurda. Isso de alguma forma, dá para se notar que vem aumentando nos últimos tempos. A gente nota uma certa angústia, de forma geral, nas pessoas, com essa sociedade do consumo mais acelerado, as pessoas tendo acesso à informação de uma forma mais evidente, mais cotidiana, e nem por isso tendo acesso ao que essa informação as proporciona, de desejos, de ansiedades, etc. E a pessoa vai desenvolvendo essa angústia. A impressão que a gente tem é que as pessoas hoje têm mais problemas de depressão, de ansiedade clínica do que tinham antigamente. Essa é uma impressão científica também? Vocês notam isso na prática, no dia a dia? Olha, esses casos, né, que são classificados como depressão, de fato, eles têm uma prevalência muito importante dentre as doenças em geral. Isso eu creio que seja um fenômeno atual. Agora, o fenômeno do abuso de drogas, ele é um fenômeno, na proporção que ele toma, a gente pode dizer que ele é um fenômeno atual. Não o uso de drogas. O uso de drogas, né, ele é histórico, a humanidade sempre usou drogas, mas o uso de forma abusiva é um fenômeno dessa forma tão massiva. A gente pode pensar que tem uma relação com essa forma de organização da sociedade, da subjetividade, nos tempos atuais. Agora, os casos graves de saúde mental, esses aí, os casos muito graves, os casos psíquicos, eles não têm variado, continua essa faixa de 1 a 2% da população e já faz tempo. Tá? O que tem, parece, aumentado são os casos que são classificados como depressão, que talvez não seriam depressões muito graves, mas depressões moderadas, e essa questão do uso abusivo de álcool e outras drogas, a gente poderia sim fazer uma associação com o estilo de vida moderno, vamos dizer assim. Muito bem, Marcelo Arinos, que é educador em saúde mental da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, e abriu o nosso Grande BH em Pauta dessa semana, que vai falar até a sexta-feira sobre a luta antimanicomial. Marcelo, mais uma vez, obrigado por atender a reportagem da Band News FM. Bom dia para você. Tá, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo